Oi, cartas vivas. Como eu falei no primeiro vídeo, que eu ia contar alguns testemunhos nesse canal. Vou contar um testemunho hoje, uma breve palavra que o Senhor me deu, mas eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Hoje é 1º de agosto e faz quase um ano que aconteceu essa palavra. E daqui um mês ia completar um ano. Eu vou contar pra vocês hoje, porque aconteceu outra parte dessa oração que eu tinha, do que o Senhor tinha me falado ano passado. Eu vou ler um texto aqui sobre o que significa, né? Esse testemunho quer dizer sobre Deus. Isaías 55, 8, 9 e 11. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. 10 diz, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus para lá não voltam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Voltará para mim vazia, não mais fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Esse é o 11, né? A palavra de Deus não volta vazia. Enfim, ano passado, sobre do coração, né? De espera, de ciência, de Deus cuidar do nosso coração. Passado, eu orava muito, assim, às vezes pra Deus sobre um relacionamento e tudo. Que Deus não deixasse eu errar, que Ele sempre me ajudasse a escolher bem, né? Ele escolhesse por mim, se fosse possível, e me mostrasse quem era a pessoa segundo o coração dele. E aí, ano passado, no meu aniversário, eu recebi minha flor preferida, chocolate preferido. Uma irmã não era tão próxima, não é uma das minhas melhores amigas. Ela é uma irmã, igreja, mas ela não tem essa proximidade íntima minha. Saber minha cor preferida, vestido favorito, minha música preferida, essas questões mais íntimas, só para quem é meus melhores amigos sabem. E aí, quando ela me deu essa flor, esse chocolate, no dia do meu aniversário foi consagração na igreja do ministério que eu participo, e ela tava na consagração. Aí, quando ela me deu a flor e o chocolate, eu olhei pra essa flor e esse chocolate e falei, não foi ela, foi o Senhor, né, Deus, que usou ela pra me dar, mas eu sei que esse presente é seu. Aí eu fiquei lá na consagração, né, teve parabéns. Quando chegou em casa, eu fui olhar a flor e o chocolate, e aí eu vi que era a minha flor preferida e era o meu chocolate favorito. Por que eu falo isso? Porque podia ter dado qualquer flor, realmente ser um presente somente dela, sem ser Deus. Porque ela podia ter dado girassol, podia ter dado rosa, podia ter dado aquelas flores pequenininhas, mais baratas, mas ela me deu a minha preferida. Eu gosto de orquídea, porque a orquídea dura mais. Elas não morrem rápido igual as outras flores. Eu gosto de girassol também, gosto de outras, só que elas morrem rápido. Você deixa um pouco na água, depois elas morrem. E a orquídea não. A orquídea que ela me deu tá lá em casa ainda, na janela. Faz um ano. Morrem rápido. Eu gosto de orquídea por isso. Aí, eu não gosto de chocolate branco. Eu só gosto de chocolate ao leite ou amargo. Aí, eu só gosto de 2 chocolates brancos. O Bis e o Kit Kat. O resto eu só gosto de chocolate ao leite. Então, se a pessoa me der um Laca ou qualquer chocolate branco, eu não vou ficar tão feliz. Claro que eu ganhei, não vou reclamar, não vou fazer cara feia pra pessoa. Mas eu só gosto desses 2 brancos. Eu prefiro chocolate ao leite. E aí ela me deu um chocolate branco, que é o único que eu gostava. Não tinha como ela saber disso. E a flor que eu gosto, minha preferida, que não foi uma que... Eu ia ficar feliz se eu ganhasse um girassol, uma rosa. Mas ela me deu a que eu mais gosto, que ia durar mais. E o chocolate que eu mais gosto. Eu cheguei em casa e falei, não foi ela que me deu isso. Eu sei que Deus usou a vida dela, né? Mas não foi totalmente só ela que estava envolvida nesse presente, porque foi Deus. E aí, quando eu falei isso pra Deus, eu falei, Deus, eu sei que foi o Senhor e tal, agradeci, obrigada por esse dia. Os irmãos têm parabéns pra mim lá, não deixa meu aniversário passar em branco. Vou orando, agradecendo a Deus, né, por eu estar na presença de Deus, mais um ano no meu aniversário. Desde o meu primeiro aniversário, Deus sempre me dá uns presentes diferentes do meu aniversário. É muito coisa de pai e de menina. No meu primeiro aniversário, não sei se eu conto depois desse testemunho, se eu contar agora. Depois eu conto pra vocês, né, esse aniversário que eu passei com Jesus, que eu já era convertida. Então, todo ano Deus faz
uns presentes diferentes no meu aniversário pra mim. Coisas que bem melhores do que eu saberia pedir pra ele, né? Como o versículo que eu li agora. Os pensamentos dele são bem maiores que os nossos, ele não se conhece. Ele dá as coisas que a gente nem imaginaria pedir. E aí no meu primeiro aniversário ele me deu um presente muito especial. Eu chorei muito. Foi uma atitude de uma pessoa e não o presente em si. Mas que eu nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha vivido aquilo, e eu vivi. Eu fiquei muito feliz. Depois eu conto pra vocês o primeiro testamento de aniversário. Aí, nesse aniversário do ano passado, eu ganhei essa folha de chocolate. Eu cheguei em casa e falei, não foi só ela que me deu, essa irmã, foi Deus. Eu tenho certeza. Quando eu tava agradecendo a Deus, falando com ele, orando, falou, sim, como eu fiz chegar a você, sua flor preferida e seu chocolate favorito, eu posso chegar em você, o marido, do jeito que você pediu. Aí eu fiquei petrificada aos minutos. Falei, Deus, fé pequena, né? De cara com a minha... Eu fiquei feliz com o que Deus me disse naquele dia, lá no meu aniversário, né? E como ele demonstrou isso através dessa folha desse chocolate, que não tinha como a irmã saber. E eu sei que foi genuinamente Deus. Ela não perguntou pra algum melhor amigo meu, ele não perguntou pra minha mãe, pra alguém falar qual que é a flor que ela mais gosta e tal, pra me dar de aniversário. Eu sei que foi totalmente Deus que direcionou ela pra me dar. Então, quando eu peguei a flor de chocolate, eu me deparei com minha pequena fé. Eu falei, nossa Deus, mas se o Senhor chegou em mim, essa flor de chocolate, o Senhor não chegar a qualquer coisa em mim. Eu que tenho fé pequena e às vezes não acredito que as coisas vão acontecer daquele jeito. Mas o Senhor tem poder para fazer. E aí eu me deparei, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste com a minha fé pequena. Só que por que eu tô contando esse testemunho hoje, quase um mês antes do meu aniversário? Hoje, menos de um ano, ele fez eu conhecer a pessoa que eu vou casar. Em menos de um ano, ele fez acontecer o que ele tinha falado ano passado no meu aniversário, tá? E tá quase chegando no meu aniversário. E aí, hoje mesmo eu tava olhando pra caixinha da orquídea, a orquídea tá na janela, na cozinha, e eu tava olhando pra caixinha da orquídea que tá lá em casa guardada também. Eu vi o lacinho vermelho que tava na caixinha, eu falei, nossa, essa caixinha é do quê? Aí eu, é da orquídea. Eu lembrei, eu falei, nossa, vai fazer um ano que eu ganhei essa flor que Deus falou pra mim, que ia fazer chegar a mim, o que eu tinha pedido, do jeito que eu tinha pedido, né, em detalhes. E chegar meu próximo aniversário e eu vou estar namorando já. Doideira. Eu nunca pensei isso, nunca imaginei. Eu achei que ele tinha falado pra mim que a mim dar mais paciência, né, pra me acalmar. Aquela palavra, claro que me deixou feliz. Cuidado dele, né? Como a gente brinca, Deus é muito pai de menina. O cuidado dele com as filhas dele. Eu não pensava que em um ano aquela palavra ia estar já tão concretizada assim. Já ia estar namorando no próximo aniversário. Nunca imaginei. Isso que eu vim contar pra vocês, essa palavra que eu recebi ano passado e vai fazer um ano. Eu não sei quando eu vou postar esse vídeo. Talvez eu conte já tenha passado um ano. Porque eu queria falar outros assuntos primeiro com o canal sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre outras questões da vida. Mas se eu sentir Deus direcionar que é pra mim falar sobre, já postar esse vídeo, relacionamento, sobre espera, eu vou postar também. Como ele sabe o que é melhor pra nós, cuida de nós, é um pai presente, muito preocupado, muito amoroso, muito cuidadoso com o nosso coração. Aí eu posto antes, não sei. Enfim, meninas, mulheres, quem estiver assistindo esse vídeo, se você confie muito em Deus e acredite que Ele cuida da gente, as mãos dele são pro nosso bem, é cuidado dele, isso importa muito. Eu recebi não, entreguei coisas a Deus, eu perguntei coisas pra Deus, eu orei coisas a Deus e nunca fluía, nunca ia, nunca andava pra frente, porque não era. E ele, cuidado dele, ele me dava não, ele me parava, afastava situações que não eram pra mim. Às vezes a gente não entende no momento, só que ele entende, ele sabe o que é melhor pra nós. Às vezes ele deixa até a gente tomar decisões ruins, porque a gente não quis ouvir o não dele. E a gente fala, não, mas eu vou por esse caminho. E vem as consequências ruins, claro. Aí eu sempre falava, Senhor, tenho certeza que se é não, ou não é agora, ou é porque o Senhor tá me dando não e é pro meu bem. Eu continuava esperando nele, continuava ano e até que esse ano aconteceu isso. Chocada. Não foi rápido, principalmente por ter sido um ano de prazo. Mas aconteceu, gente. Deus faz, não duvide. E nele, entregue seu coração pra ele, que ele sabe guardar nosso coração muito bem, muito melhor do que nós. E ele sabe que a gente precisa muito mais do que a gente. No primeiro vídeo eu falei, né,
Versículo de Mateus, que o Senhor sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Eu sempre lembro disso quando eu tô orando a Deus, porque às vezes eu quero tomar uma decisão, quero fazer um plano, achando que eu sei o que é melhor, achando que para aquele caminho é melhor para mim, por aquele caminho eu vou ajudar alguém, se eu for por aquela conferência, se eu for ajudar naquela ação, se eu for fazer aquilo, às vezes não é aquilo. Às vezes eu quero ir numa ação social, mas Deus me quer no almoço de família. Às vezes eu quero fazer uma coisa, um plano agora, estudar agora, e Deus não quer que eu estude agora, Ele quer que eu faça outra coisa agora. Então, sempre lembro desse versículo sobre os cabelos da nossa cabeça, de um jeito de saber que Deus sabe muito mais de mim do que eu. Sabe muito mais o que é melhor pra mim do que eu. Então eu sempre falo, Deus, que seja o que o Senhor tem pra mim, que o Senhor sabe o que é melhor pra mim, em vez de eu escolher sozinha, ser o seu plano, sua vontade boa, perfeita e agradável. Uma vez, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, cumprir. Ele sabe melhor do que eu, Ele sabe mais de mim do que eu. E Ele sabe mais do que você, de você do que você sabe. Então confia nele e ora pra Ele te mostrar o que Ele tem pra você, o que Ele quer pra sua vida, quanto Ele se importa com você, porque Ele vai te mostrar. Eu tenho certeza. Amém. Vou deixar uma breve oração. Eu espero que essa oração te ajude, te fortaleça, e também esse vídeo talvez já seja um sinal de Deus para você, que te ajude a esperar mais, a ter paciência, a confiar em Deus e ter certeza que Ele tem o melhor para nós. Eu oro para que o Senhor guarde seu coração, que Ele blinde seu coração. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, que quem há de conhecê-lo, né? Então só Deus conhece mesmo o nosso coração, a profundidade do engano que a gente pode entrar por meio do nosso coração, do quanto a gente pode sair da presença de Deus, o quanto a gente pode fazer mal para alguém, se corromper por meio do coração. Então a gente realmente, nosso coração não é confiável, por isso que a gente tem que entregar na mão de quem sabe de todas as coisas e pedir para Deus essa direção, que Ele te dê entendimento, que Ele te dê sensibilidade, sabedoria para você saber escolher, saber entender sinais, paz, alegria, proximidade de Deus, o quanto que alguém pode te aproximar de Deus, o quanto que alguém pode te dar paz, pode te ter com integridade, pode te manter com honestidade, pode te manter no caminho certo, sabe? Te dê sempre essa sabedoria para você continuar esperando, e na hora certa, com certeza o Senhor tem boas coisas para você, tem coisas incríveis para sua vida. Então espera e verá. O Senhor diz que Ele é bom, mas que Ele não quer só que a gente saiba que Ele é bom, porque a gente sabe que Ele é, mas Ele diz que Ele quer que a gente experimente. Vejam e provem que o Senhor é bom, dizem um salmo. Eu esqueci se é o salmo 9, mas tem um salmo que diz isso. Vejam e provem que o Senhor é bom. Então Ele quer que a gente prove que Ele é bom, que a gente veja, experimente da bondade dEle. Então Ele não quer só que a gente saiba por alguém, Ele quer que a gente mesmo prove essa bondade dEle. Que você consiga provar dessa bondade dEle, mas que você também tenha a sua parte nisso, nesse processo, que você saiba esperar, saiba confiar em Deus, deixar nas mãos dEle, pedir sempre a direção dEle, e que Ele te mostre a hora certa de você agir, de ter alguma reação sua. Não tome a frente, não coloque sua mão antes dEle colocar dele. Amém.